Olá, sejam bem-vindos ao 10º episódio do Faria Nova Lima, nosso podcast apresentado e patrocinado pela Sowing Partners, nossa patrocinadora aí, que é uma boutique de negócio, que faz também consultoria financeira, M&A, Valuation. Hoje a gente está aqui com um convidado top demais, que eu vou passar aqui para o Bruno, começar aí introduzindo ele, e aproveitar e te parabenizar aqui o nosso papai de primeira viagem. Valeu. O filhinho dele acabou de nascer, então esse programa hoje eu dedico pro Henrique, meu Boa. sobrinho aí, ó, Titi Cristiano. Tamo junto aí. Valeu. Vai pra frente, garoto. Vamos lá. Pessoal, sejam bem-vindos. 10º episódio. A gente nem achou que ia chegar até aqui, então... E hoje não podia ser diferente, num número importante, assim, a gente deixar de chamar uma pessoa importante. Então chamamos um amigo e mais do que isso, né? Sou fã dele e admiro muito, é o Rafael Cordeiro. Vou ler aqui um pouco do currículo dele, né, que resume. Ele formou em Engenharia Civil pela UFMG, possui pós-graduação pelo IBMEC do Rio, né, e também fez uma pós em Estratégia na Dom Cabral. Em 2019, ele fez um curso de negócio e formou em Stanford, num curso executivo, e oriundo desse curso, ele criou junto com os colegas um fundo de venture capital que chama Reaction, que já investiu em várias empresas. Ele pode contar um pouco para nós aqui. Ele trabalhou também na Andrade Gutierrez Concessões, onde eu conheci e aprendi muito com ele. Ele que me contratou lá. Por 15 anos, ele ficou na G Concessões. Foi diretor de finanças da Urba, que é um braço de loteamento do Grupo MRV. Foi membro do conselho da Oi, da Contax e da CEMIG. Desde 2020, ele é CFO e diretor de relações com investidores da rede Mater Dei de Saúde, está entre os 5 maiores grupos de saúde do Brasil e o maior de Minas Gerais, e ele liderou o IPO do Mater Dei e posteriormente, todos os M&As que foram feitos até hoje passaram na mão dele, liderados por ele. Então seja bem-vindo, Rafael. Obrigado aí por ter aceito o convite, participar do nosso 10º episódio. E gostaria que você começasse apresentando aí, resumir seu currículo, apresentando um pouco a sua história. Boa. Como é que você chegou nesse ponto máximo aí? Vamos por máximo não, né? Alto. O máximo tem muito ainda para oferecer. Obrigado. Brunari, né? Vou te chamar de Bruno para manter aqui. Bale, Cristiano. Tamo junto. E conexões legais, né? Que você me chamou semana passada, né? Para vir e até falou assim: não quero gastar o cartucho, não. Eu falei, não, você estou à disposição. Porque precisar de mim, né? Para te apoiar, sou fã também, né? A gente. Como você falou, eu que te contratei, né? Na época, até o Ricardo Senna, nosso guru master aí. Ele falou, Rafael, fazem um processo igual nós fizemos do seu aí, pra gente trazer uns estagiários, né? E aí vai lá na escola lá e busca lá engenharia civil, né? Que é a minha formação. Aí eu falei, Ricardo, agora os bons mesmo estão lá na engenharia de produção. O que é esse negócio de produção? Aí eu expliquei para ele, falei, então é a mesma coisa da minha época, então lá é bom mesmo. Aí eu trouxe você e o André, né? Santana, um abraço para ele. Né, os dois performaram bem, né? Então a gente teve uma relação inicial e depois de liderança, e depois a gente tinha uma parceria, né? A gente trabalhava muito horizontal lá na Andrade, foi uma experiência ótima. Eu acho que a maior conexão quando você me ligou, né? Que nasceu seu filho no Mater Dei. Exatamente. Chama Henrique, que é o nome mais... Zé Henrique, hoje é o CEO, presidente do conselho, é tudo Henrique, então você está conectado aí. Tá alinhado com a turma. E o Mater Dei... Ficou meio sem graça, que eu dei parabéns aí com o vermelhinha lá. Parabéns, papai. Valeu. Tá dormindo a noite toda, que permaneça assim, né? E ajude exatamente. a mamãe lá. Felicidades, vida longa aí pro Henrique. Obrigado. Então, introduzindo, acho que o currículo conta um pouco assim das experiências, mas a vida vivida que leva a gente para frente, né? De ter a oportunidade de ter tido confiança das pessoas ao longo da carreira, de poder ter feito projetos desafiadores e que nos credencia aí para sempre estar realizando mais, né? Então, eu sou muito feliz com toda a minha experiência, né? Nos 15 anos da Andrade foi o meu grande berço, né? Que a gente trabalhou lá junto. Muitos projetos e
E lá eu acho que deu uma amplitude pra gente, né? Você que está empreendendo agora, um desafio grande, né? Na qual eu admiro bastante, da gente ter navegado por vários setores, né? Isso te dá para o campo financeiro, né? Que é minha área de especialidade, te dá muita musculatura e capacidade de poder fazer conexões entre os diversos setores. São diferentes, mas quando você olha, você fala, pô, isso aqui tem uma característica de uma empresa mais ou menos assim, né? Pô, e essa aqui? Então você vai juntando as peças e acaba que mais rápido você aprende, né? E quanto mais você aprende, mais você está preparado para os próximos desafios. Então, foi um momento muito especial, Andrade, por esses conselhos que eu passei, né? Toda a formação de pós-graduação. Depois a MRV foi uma experiência que eu buscava ter time, né? Eu tinha um sonho, até com um amigo meu um dia me provocou, falou, você está indo bem na sua carreira, você tem muita exposição, mas você não tem o desafio de liderar pessoas, né? Isso sempre mexeu muito comigo, então a MRV foi uma oportunidade lá na Urba. Comecei com um escopo menor, depois estava até mexendo com aprovação de projeto, né? Então, real estate foi bastante interessante ter convivido com um grande empresário como o Rubens Menin, o Rafael. Muito legal de você conhecer por que as pessoas dão certo, né? Os pontos e conhecer a cozinha, foi uma experiência muito bacana. E de lá. E quantas pessoas tinham no seu time lá, já que você Então, eu foi comecei com umas 20, no final eu estava liderando toda a empresa, tirando a parte de obras, execução de obra, que era um outro diretor, né? Que era o Flávio. Toda a empresa são quantos? Aí, na época, Eram tinha quase 200 pessoas que a gente tinha, a hora que juntava tudo, a obra deveria ter metade, mas o escritório todo, basicamente, era a parte de financeira, a parte de aprovação de projetos, a parte de carteira, né? Que loteamento é importante, toda a parte contábil. Então foi e mais as interações todas que a gente tinha com a MRV, porque a gente tinha muita atividade que era meio que eles eram um CSC pra gente. Então foi muito rico. E de lá me credenciou, né? O objetivo antes era que talvez a Urba fizesse um IPO, isso não, por condições de mercado, isso não ocorreu. Eu fiz esse curso em Stanford que abriu muito a minha cabeça, né? Foi interessante que eu cheguei a ouvir lá, falando que mais de 50% das pessoas que faziam o curso mudavam de emprego. Eu falei, pô, eu acabei de vir, estou satisfeito, eu vou entrar para a parte que não muda, né? 6 meses depois estava mudando, porque mexe demais com a cabeça, a gente começa a ver, a dar valor para as coisas do dia a dia nosso, de mudar, de propósito, e aí a inquietude é grande, né? E aí eu conversei muito com o Rafael, à época, e ele foi abrindo as perspectivas até que chegou a família Salvador queria fazer o IPO e aí eles falaram, pô, tá faltando um cara, né? Vocês têm um time, vocês têm uma governança, mas tá faltando uma pessoa de mercado aí. E aí o Rafael me procurou e falou, ó, eu fiquei 15 anos, mais de 10 anos, né? Quase 15 anos tentando te trazer para o MRV desde 2005, consegui em 2016, e agora falar isso é até difícil, né? Mas eu acho que para sua carreira vai ser muito bom, porque eu acho que o Mater Dei está mais pronto para um IPO e eu acho que esse é o sonho. E aí foi até ele que indicou, né? Foi um negócio bem interessante. Na hora você pensa, pô, seu chefe te indicando, né? O cara não. Mas depois a gente vê, né? A vida vai acontecendo e fala, pô, ele me deu um presente, né? Assim, sou muito grato. Muito raro. Visionário, né? Ele viu, ele estava vendo o que você não estava vendo, né? E aí aí eu conheci toda a família Salvador, que abriu as portas, né? Eu fiquei muito tempo como único executivo lá, não família. E às vezes as pessoas falam, pô, você ganhou confiança, interessante, né? Você mexe hoje no caixa, não imaginaria que alguém tivesse tamanha. Você é o único, Rafael, não família? Aí depois a gente agora cresceu, tem um diretor de operações que foi criado em casa, nós trouxemos uma diretora de gente de gestão que veio do mercado, então hoje a gente já tem 3 pessoas na diretoria executiva que já não são de dentro. Isso ajuda a dar um mix de cultura, né? Sim. E aí depois a gente passa um pouco aí sobre os projetos que a gente fez lá no Mater Dei, que é uma casa maravilhosa, né? Que eu tenho muito orgulho de pertencer. Mas esse foi um excelente exemplo de liderança, né? Do cara querer o melhor para você,
não pensou ali exatamente ali. Para ele seria muito bom sempre contar contigo, né? Mas estava pequeno, talvez, aquele projeto, perto que você poderia alcançar ali. E isso é engraçado, Cristiano, que isso é parecido com um processo de feedback, né? O processo de feedback é um processo de amor, né? Porque, na verdade, você está fazendo uma doação das suas observações sobre uma pessoa e tentando, da melhor forma possível, passar uma mensagem para alguém, né? Se a gente fosse egoísta, você não quer melhorar o outro, né? Você quer melhorar você mesmo. Quando você melhora o outro, você melhora a si mesmo, né? E hoje eu vejo que foi uma ajuda que ele me deu. Na época a gente sente, talvez nesses processos, a gente sente que a gente é menor, né? Mas não, quando alguém pensa a sua carreira, quer de coração te ajudar, né? Depois lá na frente você tem essa percepção, né? E como isso é legal de fazer para os outros, né? Esse é um dos grandes propósitos que eu tenho na vida. Aprendi isso na Andrade Gutierrez, de sempre querer ajudar as pessoas, né? De fazer conexões e de ligar pontos ao máximo possível, sempre falar assim, pô, por que não, né? Assim, uma pessoa te procura e você fala, pô, eu quero ajudar, né? Isso gasta um tempo no primeiro momento, mas é um fluxo de caixa infinito, né? Fazer essas conexões. Então, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é esse tipo. Então, receber esse presente, eu tento, vários ao longo da minha carreira, de todos os grandes líderes que eu tive, exemplos, hoje eu tento fazer para as pessoas que estão próximas. Rafael, deixa eu fazer uma pergunta antes de entrar aqui no business em si. A minha admiração para com você vai além do profissional. Eu admiro a pessoa, Rafael, que é uma pessoa, como diria o Ricardo Sena, arrumada, né? Em todos os aspectos, pessoal, familiar. E você sempre foi um cara muito espiritualizado, né? Desde que eu te conheço, também é mais um ponto de admiração, que não é muito comum para uma pessoa que atua no mercado financeiro, na área financeira. Então, eu queria te perguntar o seguinte, qual que é o papel da fé no trabalho para você? Cara, essa pergunta é... Capcioso. Que é um copinho de uísque. Nós estamos no bar, como diz o Bacon. Eu acho assim, fé é um negócio, Bruno, que a maior explicação que tem, assim, quando eu estava fazendo missão rural pelo Loyola, estava no 2º ano, e aí você vai para o interior de Minas e você ficava, né? Não sei se o programa ainda existe, na casa de uma pessoa que te acolhe. E você faz a novena, né? Uhum. E aí a gente ia nas casas e eu cansava de comer queijo e tomar café, né? Porque toda casa era falta de educação se você não tomasse na casa que você fosse. Aí você convencia a pessoa a poder participar da novena e ajudar e viver a comunidade. A gente vivia e fazia as atividades com a pessoa. E aí eu via eles rezando, né? Pai Nosso, Ave Maria. E aí quando eu olhava assim pro cara da minha casa e eu vi ele cantando, assim, rezando fechava os olhos, né? Ave Maria. Aí eu olhei e perguntei para ele, o que é fé? Aí ele virou para mim e falou assim, é acreditar que um dia as coisas vão dar certo, né? E com alguém que sempre está olhando para a gente. E são pessoas que têm muito menos do que a gente e acredita que vai dar certo, né? E que tem um Papai do Céu que olha. Então, assim, eu tento nas atividades do dia a dia ser uma pessoa melhor, né? E ser muito correto em tudo que eu faço. Uhum. Das negociações, pontos difíceis, da sinceridade com as pessoas que eu trabalho. Então, assim, a espiritualidade eu levo muito hoje pelo caráter, sabe? Por poder ter tranquilidade, né? Ontem eu ouvi uma expressão interessante que a pessoa virou e falou assim, ontem foi a entrega do Prêmio Equilibrista, que eu ganhei ano passado do IBEF, né, de Minas, e esse ano a gente... Que é o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças. De Finanças, isso. E eu tive uma emoção enorme de ganhar esse prêmio ano passado, e esse ano a gente deu para o Carrara, que é o CFO da AIC. E aí ele estava comentando lá, ele virou e falou assim, cara, no frigir dos ovos, o que é legal da vida é que se a gente estivesse sendo filmado o tempo inteiro e nossa vida pudesse ser divulgada no cinema. Se estivesse tranquilo. Se eu estivesse tranquilo. Porque você está agindo, a pessoa vai poder ver e ver suas intenções e você está sendo correto no seu dia a dia, né? Então, acho que é isso que
que me trouxe, acho que é muito dessa questão de fazer as coisas corretas. E isso você tem que estar numa empresa que tenha propósito. Esse eu acho que é o grande ponto, né? Assim, onde você está trabalhando, as pessoas, os donos, os acionistas, o seu líder, a empresa tem que ter valor, né? Ela tem que servir para alguma coisa e tem que fazer com que, se ela não existisse, o mundo seria diferente. Então, eu tive o prazer de trabalhar em empresas que fazem isso. Hoje, a Mater Dei, ela tem esse tipo de pegada e ela faz diferença na vida das pessoas. A MRV foi uma surpresa extraordinária no que, na época, era um produto médio de R$150 mil. O quanto um apartamento dá dignidade para as pessoas e o quanto o Rafael queria fazer, né? Assim, a empresa como um todo, fazer melhor. Então, isso eu acho que é esse propósito, você une isso com a sua atuação e aí o negócio é morra abaixo. Eu senti esse propósito do Mater Dei 3 dias atrás, quando meu filho estava nascendo lá. Até parabenizar vocês pela estrutura que fornece para os pais e, obviamente, para a criança também, né? Detalhes do tipo, tem um piano tocando lá, uma coisa assim, sutil, que você está num momento sensível, o negócio te sensibiliza, né? E te conforta, é um negócio muito bem feito, voltado para o cliente mesmo. Que é outra coisa, ter o cartório lá dentro. Meu filho já nasceu saí do hospital com o CPF dele. Falei, que isso, gente? Que comodidade é essa? Aí dá para ter uns 5 filhos. Se acalme, mas é por aí mesmo. Assim, pensou no cliente, né? Não tem nada a ver com o hospital. Quer dizer, não precisava ter. Então dá para ver. Já vamos entrar então no Mater Dei. Queria que você contasse um pouco da história do grupo, pré e pós-IPO. Né? Contar um caso engraçado para você. O dia que eu comecei a conversar com o Henrique Salvador, né? Na época eu fui ser contratado e tivemos vários papos bons, né? E tava assim, tudo certo. Falou, Rafael, mas temos uma coisa importante. Aqui na nossa família, a gente gosta de validar as pessoas que estão entrando, né? Uhum. Então você vai ter uma reunião com as minhas irmãs e com meu filho e meus sobrinhos que estão hoje na gestão. Né? Falei, beleza. E aí, assim, eu tava recém-voltado, né? Imagina, fazendo um curso, né? Que é o Stanford Executive Program, 6 semanas lá fora, com esse ideal, né? De mudar o mundo. E aí também mais descolado, de roupa, de tudo, né? E de fala, né? Aí eu falei, ô bicho, ô cara, várias vezes, né? Aí depois eu vim Achando saber... que era estudante, né? Soltinho. Aí... Alguém depois contou pra mim e falou assim, que uma das irmãs falou assim, acho que esse menino vai dar certo aqui não, ele é muito descolado pra nossa família. E aí depois me contaram e deu tudo certo, né? Eu acho que trouxe um tempero, eu acho, um pouco diferente assim do que a família tem. Eu acho que casou bem, porque sem confiança também não dá pra desenvolver o trabalho, né? Não, sem dúvida. Então volta aí na história do Mater Dei. Então, a história do Mater Dei é uma história... a vida, ela é engraçada. Eu nasci 13 de setembro de 1980, o hospital é fundado de 1º de junho de 1980. Então, eu nasci com 3 meses de hospital. Uhum. Então, ainda acabando as obras, né? Igual agora a gente acabou de inaugurar Nova Lima. Na época, 1ª unidade. Então, entrelaçamos lá na frente, né? Então, 40 vai fazer... fez esse ano 44, ano que vem uma marca boa, 45 anos. E até 2014, gente, isso é um negócio interessante. Até 2014 era um hospital. Então, era o Hospital Mater Dei com uma ampliação. De 80 teve uma ampliação em 2000. De 45 anos, 35, uma unidade. Uma unidade. Então, nós somos uma rede, né? Até outra... questão que a gente pega assim no dia a dia, antes era o Mater Dei, né? De o Hospital Mater Dei. Hoje as pessoas falam a Mater Dei, de a rede Mater Dei. E aí 2014, Contorno, que foi uma revolução assim na saúde, né? O tamanho do hospital e a gente conseguiu trazer um robô, né? Então um conteúdo, né, uma qualidade que não tinha na cidade, complementou o Santo Agostinho. Depois, 2019, Betim, para a gente poder... Belo Horizonte não consegue crescer mais, né? Assim, cresce pela região metropolitana. Então, Betim Contagem, se eu não falar Betim Contagem, o doutor Salvador me mata. Betim Contagem, que é o nosso hospital, é para o crescimento daquela região ali da 381.
E agora Nova Lima, né, que a gente inaugurou, que é o crescimento da Zona Sul, que também faltava um hospital de referência. Nós sempre fomos um hospital não Unimed, o que nos deu um selo de qualidade para as operadoras. Então, nós somos, para Belo Horizonte, o cara que quer ter a qualidade acima, porque o resto todo é Unimed. Então, Pode falar que é o Einstein de Belo Horizonte, né? sim, né? O Einstein ela tem uma marca nacional, né? Talvez seja o único hospital em que as pessoas vão de qualquer lugar do Brasil, né? Mas pensando assim, como qualidade, nós somos o AAA da região, né? E muita gente faz associação de ser o Einstein de Minas, né? Mas é o que a gente quer sempre atender bem, desde da reprodução humana até a geriatria, né? O fim da vida, em todas as fases da vida que a gente fala. Então, dentro desses 45 anos, aí 2019 teve Betim Contagem, e aí 2021, eu entrei em 2000, fui contratado no final de 19, comecei de 20, já era para fazer o IPO, veio a pandemia. Entendi. Então eu vivi a pandemia dentro do hospital, indo todos os dias, a gente não parou. E aí eu vi muito da dedicação, né? Nosso valor de entregar para as pessoas, todo mundo com muito medo, né? Pessoas que são... na época foi um desequilíbrio, assim, de pessoas, você fala, pô, essa pessoa, ela é capacitada, diferente, morrendo de medo ali, era uma coisa muito nova. E para mim foi um presente, porque fazer um IPO sem conhecer muito o setor e a própria empresa ia dar certo, né? Mas eu ia ter menos a contribuir. Então foi um ano de aprendizado dos processos internos, dos valores, da onde vinha o fluxo de caixa, geração de resultado, os pontos fortes, os pontos a desenvolver, para poder desenvolver um valuation ali, defender ele com os investidores. E a gente ficou o ano todo até que abril a gente conseguiu fazer o IPO, com duas dúvidas que os investidores tinham muito, de falar assim, pô, se a Reddor vier para Belo Horizonte, acaba esse ponto forte que é BH, né? E ela comprou o Biocor 10 dias antes do nosso IPO, foi uma correria danada, e hoje já tem aí mais de 3 anos e nada mudou aqui na região, porque mostra que a gente conseguiu ter uma barreira, uma vantagem competitiva, um diferencial. E o outro question mark também que tinha na época era relacionado a Salvador, se a gente conseguiria entrar numa praça, era o primeiro investimento fora. Sim. E aí a gente conseguiu credenciar o hospital. Por que Salvador, hein, Rafael? Então... É o sobrenome da família? Então, a doutora Norma, né, que é a esposa do doutor Salvador, ela é de Feira de Santana, que a gente tem um hospital também. Ah, tá. Mas foi um mapeamento de grandes capitais e aonde se percebia que tinha falta de investimentos recentes de equipamentos, né, que a gente chama de equipamentos hospitalares robustos. Entendi. O problema da saúde, Bruno, que é assim, como o credenciamento é a última etapa e 95% da sua receita é vinculada a ele, você começa um projeto e você coloca todo o dinheiro e você pode abrir só no particular, porque você é operadora, que é o que acontece hoje. Então, antigamente tinha mais, a gente assumia mais risco ao fazer greenfields. Hoje, a gente já tem mais, já é mais ponderado, já tenta fazer parcerias, igual a gente fez em São Paulo, né? A gente vai inaugurar em 2028, na região da Zona Norte, mais ou menos 3 milhões de pessoas. A gente não imagina, São Paulo são várias, né? Então, não tem um hospital de qualidade. Aí vai ser um hospital de 250 leitos, o maior da região. Hoje só tem um São Camilo, que hoje tem uma qualidade não muito bem percebida pelos pacientes, pelas operadoras. E a gente vai ter um público ali, é maior que BH. Então vai fazer um hospital com a parceria com a Bradesco, para a gente atender a população local, né? E hoje as pessoas atravessam o Rio, a Marginal, para ir até Higienópolis para ser atendido. Isso não funciona na vida prática, todo mundo quer ter um hospital perto. Então, a gente foi evoluindo ao longo desse processo, fizemos vários M&As, né? Estamos hoje em Uberlândia, Goiânia, Feira de Santana, como eu coloquei. Então, nós estamos com 9 hospitais, mais de 2 mil leitos. Esses Então, todos foram fruto de M&A, de aquisições. fruto de M&A, né? E eu tive a oportunidade de liderar essa área e os M&As foram experiências muito bacanas, assim, porque é negociação na veia. Aí teve de tudo. Comprar hospital de uma família
só marido e mulher, comprar hospital de 250 médicos, que é quase insano, comprar hospital de um grupo pequeno de médicos, 10. Então, foi bem interessante. No começo a gente contava com uma boutique, depois a gente desenvolveu um time interno, hoje a gente toca todos os processos de M&A in-house. Então, é legal de ver o desenvolvimento das pessoas, uma equipe muito bem preparada. Temos mais o apoio para diligência e o apoio para contrato da parte do legal, né? Assim, contratual. A gente tem muito amigo médico, né, Rafael? Inclusive, quando for para Salvador, conhecemos alguns que a rede mandou para lá também, etc. E, via de regra, tem essa fala de que o médico não entende de finanças, etc. Como que é negociar com esse grupo de médicos aí? 250 médicos? Como que foi? Cara, é muito engraçado. Eu ouvi, assim, você que mexe com isso aí, Bruno, você vai ver o cara falou assim, Rafael, mas você está oferecendo um valor muito baixo por cota. O hospital da outra cidade lá, a cota valia mais. Eu falei, se for assim, vão multiplicar as cotas ao infinito, o hospital vai valer o infinito, né? Não tem relação, depende do valuation do hospital e o número de cotas, o valor individual é esse. Então é bem difícil, porque os caras, primeiro, né? É difícil você marcar reunião, que o cara geralmente está atendendo ou está numa cirurgia, né? Então já tem essa questão e ele não tem muita noção. Então, quando você negocia, o cara pega o valor, aí você vai para o contrato, aí Deus nos acuda, o cara fala, não, posso aceitar isso. E aí fica inseguro, né? Fica inseguro. Não tem referência. E aí que entra um ponto, não é puxando a sardinha para o seu lado, não, Bruno, mas assim, ter um profissional bom assessorando um vendedor é fundamental, porque assim, é muito melhor você ter alguém bom para você negociar do que você negociar com uma pessoa que não entende. É muito mais difícil. Porque a pessoa é irracional assim, aos pontos. Tem que ter alguém falando assim, cara, isso faz parte de um processo de negociação de compra e venda, né? Então, às vezes vai perder um negócio bom por conta disso, né? Às vezes vai perder. E aconteceu no nosso setor. Só para vocês terem uma ideia, olha que magnitude, né? Nós abrimos capital, hoje nós somos uma empresa 3, 4 vezes maior, em tudo. Em tamanho, em leitos, em receita, tudo. E a gente é uma empresa que vale 1/3 do que a gente valia. Por quê? Momento do seu setor. Na época, primeiro, o macroeconômico, hoje está mais caro fazer projetos porque o custo do dinheiro é maior, logo os projetos valem menos. E tem uma tecnicidade atrás disso, mas simplificando é isso, né? Porque você tem uma taxa de desconto. E aí só você pensar assim, eu prefiro o quê? Pegar meu dinheiro e deixar no banco sem risco nenhum, hoje é a Selic, né? Então o cara tem que botar IPCA mais 6. O IPCA mais 6, quase 7 aí batendo, ou eu arriscar num projeto. Para arriscar num projeto eu tenho que ter 3, 4, 5% a mais do que isso. Sim. Então ter taxa de desconto acima de 15%, os projetos acabam tendo menos valor. E outro que todo mundo achava que ia ser uma consolidação gigante do setor, era um oceano azul. E quando foi batendo em algumas praças, a capacidade de pagamento daquela região e dos planos não era tão grande para poder se reinventar e aumentar. Então acaba que hoje os valores, os múltiplos do nosso setor diminuíram pela metade. Com a taxa de desconto maior, hoje as empresas valem 1/3. Então o cara que tinha um hospital, um dono, o cara fala assim, pô, seu hospital vale 100. Hoje você chega pro cara falar que o hospital dele vale 40, ele fala, não, meu hospital é o mesmo. Então ele não tem. Ninguém paga, mas ele acha que vale. Aí ele tá no mundo e não tem muito negócio. Sim. Hoje deu uma acalmada. Ou seja, então hoje a ação do Mater Dei é uma boa pedida. Uai, você acabou de falar isso. Tá valendo um pensamento, no mínimo. Isso é uma questão muito de avaliação de risco para cada um. O que eu quis dizer com isso é que o nosso setor está depreciado. Se a gente tirar algumas nebulosidades que estamos vivendo, a gente tem uma perspectiva de o setor melhorar como um todo, né? Então, investir é uma questão relativa, né? Então, são valores relativos do cara que toma a decisão, que era o A ou B, de acordo com aquelas avaliações que o cara faz, né? Que o nosso setor foi bastante machucado e que tem perspectivas de melhorar, sim, né? Nós somos bastante otimistas em relação ao plano de expansão daqui para frente, majoritariamente, é compra, aquisições ou construção de novos hospitais? É um mix, bem. Não tem receita de bolo. Depende um pouco do que a praça precisa, né? O que eu te falo é que hoje vai ser muito mais crítico para olhar um hospital na via de M&A, né, de compra e venda,
porque nós aprendemos com o que a gente fez e com o setor. Então hoje a gente é muito mais crítico. Então fazer negócios é mais difícil, porque bons negócios o cara também dificulta do lado de lá. E o Greenfield, dificilmente nós vamos partir para o Greenfield sozinho, pelos riscos que eu já mencionei. Hoje a gente vai querer fazer com alguém junto, igual a gente fez a parceria com a Bradesco em São Paulo. Porque o seu hospital já nasce com um credenciamento vinculado, e com isso você já tem um volume. Aí os outros vêm vem a reboque, e você já abre um hospital com um número de vidas razoável, senão você fica ali, o que era barato por ter construído em relação a comprar, você mata no capital de giro, né? Porque você abre um hospital para uma estrutura tal, você não tem paciente, a sua receita, o seu caixa é negativo a hora que você faz receitas menos custos, e isso é o que faz você ir comendo dinheiro. Aí aquele investimento que era menor vai somando isso aí, você tem um hospital que vai custar mais caro do que um hospital, às vezes, que já está rodando, um hospital com a marca já numa certa praça. Perfeito. Você respondeu, eu ia te perguntar, mas acho que pela sua resposta ficou claro. Por que o Mater Dei não trabalha com a Unimed BH, que é o maior plano do estado? Então é justamente essa diferenciação aí do ponto de vista de qualidade. A vida, ela tem às vezes uns golpes de sorte, né? O Dr. Salvador, no início, correu atrás de ser credenciado pela Unimed. Aí ele começou a ver que tinha vida sem Unimed e que tinha planos que pagavam melhor. E ele falou, passou a ser uma vantagem competitiva. E hoje eles têm 1,5 milhão de vidas, né? Com certeza tem um segmento que poderia ser atendido pela gente, mas eles trabalham com a tabela muito abaixo. E aí 1,5 milhão de vidas de plano, isso representa qual o percentual do, vamos dizer assim, do faturamento ali da... Não, a Unimed tem, que eles... do total, 1,5 milhão. A Unimed tem 1,5 milhão de beneficiários, de pessoas que são seguradas por ela. E ela tem mais ou menos 60% do mercado. Sim. Então nós trabalhamos com os outros 40%. Sim. Não trabalhamos também com a Apvida, na maioria dos casos. Então a gente tem ali um mercado endereçado de uns 30%, que a gente é totalmente dominante. E qual o percentual do seu atendimento que é via plano em comparação 95% particular, é plano, 95% 5% particular. Perfeito. É muito relevante, né? Muito. E eu queria falar um pouco sobre gestão de um hospital, né? É uma gestão complexa, um processo onde o custo de uma falha é alto, né? Então, eu imagino deve ter um padrão de exigência, um nível de serviço alto. E queria que você comentasse um pouco sobre tecnologia nos processos, tanto de inteligência artificial quanto outras. A gente estava comentando antes aqui sobre RPA, se eu não me engano. O que já tem de concreto, né? Que a tecnologia está contribuindo, e o que você espera daqui para frente? Tá. Só separar um pouco aqui a questão de, até as pessoas saberem, os médicos não são funcionários do hospital, né? Então o médico ele pode amanhã não atender no seu hospital. É uma relação de confiança que não tem nenhum tipo de obrigações. O cara segue os protocolos, os fluxos. Nós somos um hospital de corpo clínico aberto. Então os médicos podem ir lá operar. Então essa questão que você falou muito de inteligência artificial, Bruno, eu acho que vai ajudar muito na parte médica, né? Assim, é claro que a gente pode falar de inteligência artificial para os back-office, para as coisas todas do hospital, mas eu acho que vai revolucionar muito a questão médica. Diagnóstico, né? Imagina, você pega um grande radiologista, o cara tem a capacidade do cérebro dele de ter olhado mais fera aí, olhou milhões de imagens. Quando você pega esse cara e junta com vários, e a máquina ela consegue ter a leitura deles todos, ela vai ser mais precisa no diagnóstico do paciente. Além de ter uma questão também de ter uma correlação de dados, de às vezes fazer mais precoce, né? De perceber uma evolução que às vezes no olho nu a gente não consegue ver. Então acho que vai ter uma revolução no campo. Olhando do ponto de vista da empresa, né, das questões todas de inteligência artificial, que a gente está desenvolvendo lá, que eu comentei com você, que é o RPA, né, que é a automatização de processo, né, robotização. E esse processo a gente acabou de fazer uma POC recente, né, e que a gente vai fazer uma expansão. Mas para os atendimentos, a gente tem, só para vocês terem uma ideia, 700 atendimentos na Contorno de pronto-socorro dia. Dependendo em pico, chega a 1.000, né? Em 1.000 é muita coisa, e é tudo fee for service ou pacote, né? Que a gente tem com os dois. Nós testamos em pacote,
tá? Os pronto-socorros em pacotes, ou seja, o cara lá já tem uma taxa de pronto-socorro, você não olha o que ele consome. A gente fez uma POC agora com o BotCity, né, que é uma das empresas que mexe com isso, nos ajudou. A gente já viu uma economia de 30%. E para o Fee for Service, que tem muito mais, como o nome diz, né, é unitário, Sim. e aí dá muito mais trabalho para fazer no pré-faturamento do pronto-socorro, a gente estima 50% de ganho. Então o processo redução de custo. Vai ter uma pessoa, se der tudo certo, vai ter uma pessoa analisando. A gente rodou na Contorno, a nossa gerente de enfermagem já está de olho para fazer em Betim. Falou, não, manda para cá esse processo logo. Porque é uma papelada danada e muita chance de erro humano, né? Pensa, as pessoas que atendem hoje têm todas as distrações que o mundo tem. Então, se errar uma senha, pode estar receita indo embora, não só de custo, mas de precisão também do processo. Da gente estar cobrando certo. Então, nós estamos muito animados em colocar isso para dentro da contabilidade, para colocar isso dentro do faturamento como um todo. Então, é algo que eu deixo aqui uma dica para as pessoas avaliarem mais o RPA. É muito caro ou se alguma empresa média poderia... Claro que pode. É uma questão muito de como você tem que ter um computador, né? No fundo, é um computador que está processando o tempo inteiro. Aí você precisa ter... O arranque é o caro, depois quando você vai até a capacidade máxima de um computador, ou você pode colocar eles em paralelo, né, em série, você depois vai entrando por um delta menor. Então é só mapear um volume de processo para poder pagar o primeiro investimento, que é o computador, ele roda 24 horas, que é uma grande vantagem, e aí depois você vai escalonando os outros. Então, às vezes, algo com um delta menor de custo, de redução de custo, mas como já está rodando, ele é muito valioso. Então, você tem que achar o processo para pagar o primeiro investimento do computador, mas algo que, sei lá, com 50 mil reais, você já consegue fazer um processo desse rodar. Pois é, já fica acessível para muita empresa. Muita empresa, é só conhecer. Às vezes você tirar 30% de custo em um mês, 2 meses, você paga isso, esse investimento. E nós estamos falando de mão de obra, que é algo que no Brasil é bastante expressivo, né? O custo hoje é 80%, 90% de uma folha, né? Uma pessoa de 5 mil custa 9 mil para a empresa, né? Então, quando você faz isso, além de ter 8 horas, esse processos repetitivos, né? É o que é repetição, é importante colocar isso, te traz uma economia. E aí, entrando na Reaction, olha que legal um projeto que a gente, lá no fundo de Venture Capital que a gente montou, né? Eu sou só investidor, eu até ajudei na parte de healthcare para analisar alguns projetos, mas como doação de tempo, né? Hoje tem uma equipe, nós temos um conselho formado e tem um cara que toca. Olha que legal um processo na Índia. A Reaction é o grupo? Explica melhor para Reaction gente. É um fundo de Venture Capital. A gente fundo. juntou um dinheiro das pessoas que formaram, depois abrimos para outros para investir em projetos de alto impacto no mundo. Impacto social ou ambiental, muito correlacionado com o ESG. Sim. Yes. E aí, olha que legal que a gente investiu, que um colega nosso indiano desenvolveu. Por isso que eu fiz o link. Robotização. Vai perder um monte de emprego. Ele prometeu recolocação de todo emprego que for perdido. Então, a empresa dele, ele robotiza grandes empresas e todos os empregos que forem reduzidos, ele se compromete a realocar em outra atividade. Então, você tem uma conexão de melhorar a empresa, porque não existe empresa sem lucro que sobrevive no tempo, né? Geração de caixa, mas ele tem um lado social, né? Na Índia, um monte de gente, o cara não ficar sem o emprego dele. Na própria empresa ou eventualmente fora, ou dentro da empresa, mas fora em outra empresa trabalhando com também. o próprio sistema, de repente na manutenção. Pode ser, tudo. É uma atividade que o cara se compromete a não deixar as pessoas sem emprego. Perfeito. E esse é um grande dificultador do RPA nas empresas. Porque as pessoas que vão mapear os processos, ou seus processos vão ser mapeados, eles sabem que o interesse é para quê no final do dia? Redução de custo. Então, você tem que tomar muito cuidado com as atividades que você vai desenvolver, essa é outra dica, de você falar o seguinte, esse ganho, às vezes, pode alavancar projetos que estão parados, culturais, sociais ou importantes para a empresa. Vou imaginar, há um pedido na empresa para melhorar uma condição do refeitório. Esse RPA pode suportar o projeto. Olha que coisa legal. Você está melhorando,
para melhorar a própria empresa. Aí as pessoas se engajam no projeto, porque sem engajamento das pessoas para mapear o processo, não existe o RPA de sucesso. Precisa das pessoas fazerem ele muito bem estruturado. Se as pessoas mesmo boicotam, o projeto não vai para frente. Sim, excelente. Interessante. E falando aí do mundo das finanças, né? Hoje você lidera uma equipe e ganhou um prêmio como executivo de destaque. O que você acha relevante para quem está nessa área? Quais competências são necessárias, principalmente aí no mundo aí das empresas médias, né? Você está numa empresa muito grande, vamos dizer assim, para que a performance seja boa, não seja passado para trás por bancos, né? O que você vê aí no dia a dia como relevante? Assim, Bruno, se couber no orçamento da empresa, é ter profissionais com grande vivência para trazer para a empresa a experiência que ele acumulou. Porque empresa média lidando com banco, pode saber que você está deixando dinheiro na mesa, o banco muitas vezes não te oferece todas as melhores condições, os melhores formatos, né? Então, ter bons profissionais. Às vezes não cabe. E aí eu acho que vale a pena ter uma ajuda, porque assim, as pessoas às vezes, né, olham muito os projetos do ponto de vista econômico. Pô, tá dando EBITDA, né? Tá dando lucro. Só que se esse lucro não se converte em caixa, seja por capital de giro, ou seja, você recebe a sua receita num prazo maior que seus custos, essa diferença você que paga. E às vezes esse grande resultado econômico não virando caixa, você vai morrer aí, né? Por isso que a gente usa a expressão cash is king, que é relacionado, o caixa é rei. Porque você na sua vida pessoal, seu cartão de crédito vencer e você não pagar, o que vai acontecer com você? Você vai se enrolar em dívida, o que vai acontecer? Você vai entrar num problema pessoal do seu nome, da falência pessoal, né? Não tem RJ, né? RJ pode ser seu pai, seu amigo, mas assim, você vai entrar num buraco. A empresa, ela vai começar a entrar numa espiral em que, faltando dinheiro, ela tem que tomar decisões erradas, aí em vez de estar crescendo, ela está diminuindo, e aí ela toma decisões de curto prazo, ela coloca os projetos de longo prazo, engavetam, ela vai perder a diferença competitiva, o diferencial competitivo que ela criou, e aí a empresa está naquela espiral negativa. Então, o que eu acho que mudou muito nas finanças é que antigamente era simplesmente pegava o grande contador da empresa, ele é o financeiro da empresa. O cara não entendia nada dos processos financeiros, das atividades. E passou hoje a ser um CFO de uma empresa, o executivo de finanças da empresa, hoje ele é um grande amigo, vamos dizer assim, do presidente, né, da estratégia da empresa, né, de você estar ali do lado. O presidente precisa entender das finanças e você precisa entender do seu negócio. Então tem muito hoje financeiro que dá muito pitaco na operação, porque ele sente na área do caixa que é algo importante, que se você mudar sem mudar a operação ou sem enxergar a estratégia, a empresa está perdendo valor ou está perdendo força competitiva, né? E sem as barreiras competitivas, você não é uma empresa que gera grande valor. E você sente essa abertura, Rafael? Total, assim. Hoje a gente tem uma diretoria em que a gente discute muitos assuntos relacionados à operação. Eu peguei uma área na empresa que acaba me envolvendo muito, que é a parte da cobrança, né? É um processo de hospital, a pessoa é atendida, você fatura, e aí vai para o convênio e você tem a parte do recebimento. E lá no recebimento você é glosado, a grande glosa que tem no nosso setor, você tem que trabalhar as glosas que é para recebê-las de volta. Então você faz o que a gente chama de recurso de glosa. Ao analisar o recurso de glosa, você vê que alguns dos problemas da empresa estão na operação. A operação gerou a glosa. E aí, sem você ter da sua parte, né, os erros que são os seus, vai gerar uma conta não paga. Quando você elimina a sua parte, né, aí você vê claramente onde a operadora está querendo julgar contra você, né, que ele está usando a glosa para o fluxo de caixa dele. Mas enquanto as coisas são muito misturadas, né, as coisas são misturadas e a gente não tem o domínio, é um bolo de dinheiro que vai ficando para trás. E vários hospitais no Brasil estão com dificuldade por isso. Porque se perderam, tem um arroxo de uma operadora, o cara nunca se preparou, não tem uma cobertura financeira ali, e aí nesse aperto que ele faz, ele tem que ceder. E aí para receber ele diminui as margens, e isso é um ciclo vicioso que o cara não sai mais.
Então, eu hoje na empresa percebo que a gente participa dos processos, né? A gente ajuda. Então, hoje tem uma abertura, até porque está no M&A, a gente discute projetos para frente. Então, hoje é muito correlacionado, sim. Perfeito. Entendi. E essa interação com as operadoras, como se dá esse conflito de interesse, né? Parece do jeito que eu percebi aqui, já tem às vezes até intencionalmente a forma de administrar a questão para gerar mais glosas e você demorar a receber o dinheiro. E quando você percebe isso e tenta interagir com ela, mostrando que você, para dentro de casa, você está reformulando o seu processo, como que você percebe isso? Você entra Você tem a no... abertura deles? Não, tem abertura. Você conversar, essa é uma ponta fraca. Se você não tem na sociedade, o que a gente enxerga? Para te falar já o final da resposta. Você tem que ser importante para a operadora na sua região. Se você for mais um, ele vai te estrangular porque ele tem outras opções. Se você é o alicerce de venda de plano dele, se ele vem muito forte para cima de você, você também descredencia algum serviço que é importante para ele vender plano. Então é uma forma de ter uma queda de braço mais equilibrada. Se você é um cara pequeno e o cara for para cima de você, você tem pouca força com o operador. Essa é a verdade. Então o Mater Dei sempre se preocupou nos nossos M&As e nas praças que a gente entrou, a sempre fazer uma pergunta. Se não existisse o Mater Dei aqui, a gente faria falta? Faria falta para a sociedade, para as operadoras, para os pacientes? Se sim, é porque a gente tem uma força grande naquela região. E aí você consegue ter conversas mais diretas ali, e o cara entende que você é importante para ele, aí você consegue evitar algumas coisas. Se você não é, aí você perde. Então a gente sempre teve esse cuidado. A relação é sempre muito conflituosa, porque é o credenciamento, são os reajustes, são os novos modelos de remuneração, as cobranças das glosas. Então faz parte, eu acho que do dia a dia. É uma empresa, no fundo, um plano de saúde, é uma financeira, né? Porque é uma seguradora. É um segurador. É uma seguradora. Ela junta um dinheiro, gasta uma sinistralidade, ela tem que ter recursos para pagar ao longo do tempo. Então, você também avaliar quem você está atendendo na tabela certa é super relevante. E, Rafael, o Mater Dei nunca pensou em verticalizar ou diversificar dentro da área de saúde? Então, verticalizar é você ter o plano e você ter o hospital. Certo. Este conceito, ele puro não é muito a nossa estratégia, porque se a gente fizer, a gente é a própria ameaça para a operadora que nos apoia. Mas virtualmente a gente acha que pode funcionar bem. Essas parcerias que eu comentei, da gente fazer atendimentos primários, planos específicos para as operadoras, é a gente entender a dor dela e desenvolver para aquela região produtos e tanto para o usuário quanto para eles no hospital na forma de pagar, que funcione bem. Tá. Já a diversificação que você colocou, hoje a gente tem várias ideias. A gente, por exemplo, no IPO, um dos M&As que a gente fez foi de uma empresa de tecnologia que a gente comprou, chamada 3Data, e a gente está com ela de consultoria para vários setores na parte de tecnologia, de processo, e ela atua exclusivo para nós na saúde. E qual foi o mote para a gente poder ser sócio 50% dessa empresa? Desenvolver produtos. E nós desenvolvemos vários produtos. 2 agora estão na rua. Um é o Maria, super legal, que ele é um app que você tem com um bot por trás, em que as pessoas, ao invés de ir para o pronto-socorro direto, elas falam o que estão sentindo, para às vezes é um atendimento, porque o pronto-socorro é caro para o operador, é caro para o sistema como um todo. Então evita do cara ir com coisa que não precisa. Às vezes vira um atendimento de um enfermeiro ou de um médico pelo celular. E aí você consegue, nas coisas mais simples, evitar. Então é algo que para as seguradoras, para as grandes empresas, é um produto legal. E o outro é o Nuve, que é uma inteligência que a gente desenvolveu com o banco de dados que transforma voz em dados. Então, para o médico chega, está fazendo uma consulta, e aí ele gasta muito tempo escrevendo no prontuário aquilo que ele desenvolveu na consulta. E aí ele fala no celular dele, e aí já desenvolve e escreve tudo. Ele fala o que, por exemplo, você vai dar uma medicação, ele já fala qual que é o princípio, o cara já dá a receita, já coloca lá de tanto tempo, então já sai preenchido tudo que ele falou na voz, que é muito mais rápido que ficar digitando. Sim. Isso a gente espera
do que a gente mediu, mais de 50% de economia numa consulta do médico, de coisa que não tem nada com relação com o paciente. É Mas velocidade de produção foco é dele. ganhar dinheiro com isso ou reduzir custo pro Mater Dei? Nesse caso, é vender o produto para o médico, uma assinatura para o médico. Tá. Então, se ele tiver, o cara, pensa, uma pessoa que atende um consultório, se ele atender o dobro de consultas com a mesma qualidade, ele vai ganhar mais dinheiro. Então, se ele pagar esse produto que a gente está desenvolvendo, a precificação dele, ele vai ser mais produtivo e aquilo vai ser algo que vai gerar valor para ele. Então, nasceu de de desenvolvimentos nossos internos e a gente pivotou para o médico. Poderia ser um produto exclusivo para o Mater Dei, um outro qualquer, estou falando na forma de desenvolver os produtos, mas os que saíram são produtos externos. Internamente, a gente desenvolveu o Meu Mater Dei, que é uma plataforma que facilita a jornada da cirurgia, né? Quantas pessoas vão fazer uma cirurgia e às vezes o médico fala assim, o Mater Dei, o hospital que está lá demorando para aprovar, é o plano. Muitas vezes é o próprio médico que não mandou a guia. Então hoje é uma jornada que o cara consegue acompanhar em tempo real, desde o dia que foi pedida a cirurgia dele, até para saber aonde ela está. Se está com o médico, se está com o hospital, se está com a operadora. Para o paciente se sentir mais dono do processo dele e ser mais rápida e efetiva a jornada. E esse é um produto que a gente desenvolveu interno que está melhorando os nossos processos. O Mari e o Nuve são processos externos, na qual a gente vai vender e pode virar um negócio, como você falou, diversificação, que a gente venda para algum um financeiro ou para algum estratégico do produto que a gente está desenvolvendo. São os primeiros produtos em diversificação? São. Bacana demais. Não, legal. Eu queria só voltar no IPO, porque o IPO acaba sendo assim, o sonho de todo empresário, né? O cara é o suprassumo da empresa, ao auge. E queria que você falasse um pouco, assim, os benefícios do IPO, a gente mais ou menos entende, um caixa que entra, e governança, mas que você falasse um pouco sobre o ônus de um IPO, né? Não no sentido negativo, mas assim, no sentido de equilibrar, e até o IPO deveria ser o sonho de todo empresário? De cobrança e tudo. De cobrança, enfim, não vou falar assim, a resposta. O IPO, assim, primeiro a empresa tem que conhecer bem esses ônus, né? Para onde ela está caminhando, porque depois que ela vai é uma jornada sem fim, né? Resultado trimestral, auditoria de Big Four, responsabilidade com a CVM, tem um monte de desdobramento. O grande benefício do IPO é você criar, né, uma nova fonte de financiamento para sua empresa, né? A gente chama, são as fontes de funding, né? Você tem a parte de equity, então o IPO, que nada mais é do que um sócio entrar na sua empresa, ou vários sócios com aquele pedaço que você vende, e você também tem os funds relacionados à dívida. Só que dívida chega num certo momento que tem uma capacidade limite de endividamento, porque senão você fica a estrutura de capital fica muito pesada. Então, o IPO é uma diversificação na qual você atrai vários acionistas, não precisa discutir acordo de acionista, não precisa discutir vetos, né? São pessoas ou fundos que investem, pessoas físicas ou fundos que investem na sua empresa e te dão dinheiro e acreditam em você para transformar o dinheiro em novo ROI para você dar mais rentabilidade ao dinheiro. Essa é a aposta deles. Então, é uma capacidade de você se financiar para o crescimento. Então, a empresa, se ela está voltada para o crescimento, não adianta também juntar dinheiro sem um pipeline de projetos e para onde você vai. Ninguém vai botar um dinheiro para você ficar aplicando a 100% de CDI e devolver, você faz direto. Então, é um mix entre você vender uma história e você ter uma história para contar de crescimento. Aí você atrai esses investidores e você diversifica o seu quadro de acionistas e você tem uma estrutura de capital entre dívida e equity equilibrada para esse crescimento. E o que vai fazer te valorizar é você rentabilizar esse dinheiro igual ou melhor do que você fazia no passado. E aí o cara acredita mais, a empresa vale mais, o próximo dinheiro entra no outro nível de valuation, que a gente chama de follow-ons, e aí você consegue ter mais recursos a um preço ainda maior, diluindo menos acionistas atuais e continuar essa jornada, de crescimento. Por exemplo, outro dia eu estava ouvindo uma pessoa de um fundo importante comentando assim, a Coca-Cola, empresa espetacular,
Só que hoje ela tem uma dificuldade, ela já tem um cash flow maravilhoso de geração, de caixa, de um projeto que deu certo, mas qual foi a última grande invenção deles? O que eles fazem? Então, colocar mais dinheiro, será que eles vão gerar retornos com o dinheiro que você coloca acima do que hoje? Você tem que ter uma capacidade de criar. Até mercado, né? Eles já Mercado. estão nos melhores mercados. Estão no mercado. Então, tem hora que o seu core business está ali no limite. E aí você tem que ter no corpo diretivo da empresa, nos executivos, né, a capacidade no seu conselho de criar negócios paralelos mais rentáveis. Também não adianta você entrar em searas que você não entende nada só para poder rodar a roda. Então, nós estamos falando de uma grande empresa como a Coca-Cola, né? Então, empresas grandes, tipo assim, uma Mage da vida, até Rede Globo, que são empresas que têm porte para IPO e não fazem, né? A que se atribui isso? Assim, se você consegue explicar bem o seu negócio do passado e como esse recurso vai ser para o futuro, eu acho que é o grande appeal, né? Qual que é você falar o seguinte, hoje, a Rede Globo, para a gente falar de uma empresa, qual que é o business dela? Com essa mudança que tem. Será que se hoje ela fosse a mercado, a mídia tradicional hoje é o fluxo de caixa futuro que ela gerou do passado? Antigamente era só novela e não tinha. Hoje é um monte de série. Então, assim, será que ela tem a capacidade? Mas se ela for uma Netflix, por exemplo, a Netflix brasileira de produção de conteúdo e ela se mostrar nisso, por que não ela ser? Sim. A questão é se você tem uma história passada que demonstrou sua capacidade de se virar ou de se reinventar nas mudanças e se você tem essa visão, pessoas e projetos que vão dar confiança para o cara acreditar em você. Esse é do ponto de vista, se o IPO a empresa é IPOzável, vou dizer assim. Mas tem uma outra questão, se você quer. Tem empresa que não quer deixar seus números tão transparentes. Se você, às vezes, mostrar muito, você vai perder competitividade. Então, talvez para aquela empresa não seja o ideal. Ela tem medo de fazer. Até chateação mesmo, né? Mesmo se... Trabalho, governança... cobrança trimestral. Cobrança. O principal é a possibilidade de acesso a um caixa, né? A um dinheiro mesmo. Tem até no caso da Globo aí, o pessoal conta o caso que o Silvio Santos emprestava dinheiro para a Globo, né? Então o IPO dele, o dinheiro... O Silvio Santos que dava o dinheirinho lá todo mês. Numa dificuldade que a Globo teve. A Globo teve para quebrar várias vezes, né? Então, assim, você que passou várias vezes por dificuldades financeiras, aí você fala o seguinte, como que você evita que isso acontecesse de novo? Então, é o que hoje está muito na moda, o storytelling, né? Você tem que contar algo do passado que deu super certo e como você vai fazer para isso perdurar ao longo do tempo. Então, tem negócios que são mais a cara, né? Você tem que ter o que gera muito apetite do mercado, se você tem muito crescimento, potencial de crescimento. Que é ali que está o grande ganho. Porque o cara não paga por isso. O IPO ele paga pelo fluxo de caixa e um delta pequeno dos projetos futuros. Sim. E aí que está o grande ganho dele. O ganho dele está em você crescer e triplicar e quadruplicar. Então, empresas que têm limitação de crescimento ou mercados que você não comprova que eles são rentáveis, você tem dificuldade de poder fazer o marketing do IPO da empresa, né, que chama mesmo marketing, para ela ser atrativa aí no mercado. E os donos, Bruno, tá preparado para essa injeção. Primeiro, você tem que ter governança. Se é uma empresa familiar, conserte seus processos, não misture bolsos. Né? Porque numa empresa fechada é o bolso direito com o bolso esquerdo, da pessoa física e da empresa. Você tem que lembrar que você está colocando pessoas para dentro como acionista que confiam em você. Então você não pode dar demonstrações que misturam as coisas. A empresa paga seu cartão de crédito, o avião do cara pessoal está dentro da empresa, isso tudo você tem que consertar. Você tem que ter uma regra de quem participa da família, que o Mater Dei teve isso muito bem feito pelo Dr. Salvador, que dá uma cara de governança. Senão o cara vai falar assim, eles não vão trazer os melhores profissionais. E qual empresa sem os melhores vai ser a melhor? Então, nós temos um mix. E esse mix de pessoas, de executivos do mercado, com profissionais da família que são apaixonadas pelo negócio,
é o que gera esse bom blend aí. Se é uma empresa em que o cara é cabide de emprego, ele mistura as coisas, o mercado não vai valorizar e aí não vai ser um valor que se te interessa vender. É melhor você ficar com uma empresa de capital fechado. Se valorizasse, o resultado não ia vir e aí depois desvaloriza lá na frente. Né? Não tem como fugir. Não tem como. Rafael, queria te agradecer, tá? Excelente aqui o bate-papo, bom demais. Queria que você deixasse pra gente aí uma mensagem final, de repente para o pessoal que está começando, e até um já mais graduado, aí, um gerente de finanças, né? Às vezes não está na posição sua de CFO, mas para como que eles conseguem alavancar e levar a carreira adiante? O que você deixa de mensagem para a turma? Acho que o primeiro recado é nunca trabalhe por dinheiro. Tenha um propósito, né? Faça o que você goste. Novo, a gente paga por isso, né? Ou seja, não olhe o seu salário no começo da carreira, porque às vezes você não vai estar nos melhores lugares, porque é muito difícil você agregar tudo, o melhor lugar, o melhor salário. Então hoje tem uma ansiedade grande nas pessoas em querer crescer, em se desenvolver rápido e logo atingir. Tenha calma, acredite no seu líder, né? Não trabalhe muito mais do que a empresa, quando a gente começa a trabalhar, muito mais do que a empresa em si, é o seu líder. Porque ele tem uma capacidade de influência gigante. A empresa, você é muito pequeno na empresa quando você começa. Então, olhe com quem que você está trabalhando, vê se ele tem os valores, os propósitos que se identificam com você. E se você está tendo desenvolvimento, né? E aí depois, com essa bagagem que você vai adquirindo, aí sim você vai alçando novos voos, né? Acreditando no seu potencial, né? Sem colocar isso na frente, né? A velocidade na frente do conhecimento. Estude bastante, né? Se coloque, tenham pessoas de referência que você na hora do aperto, né? E o que a gente teve no mundo aí da inovação, né? Fail fast, mas os seus erros, né? Absorva. Não esconda debaixo do tapete, é ele que vai fazer você desenvolver, né? Então, eu deixo esse recado e quem está em cima com as pessoas, dedique tempo às pessoas, porque é através delas, ninguém faz nada sozinho, é através delas que a gente cresça, que forme um time, que o sucesso com comprometimento, com dedicação, as coisas vêm nas pessoas que são capacitadas. Sempre tem espaço para as boas pessoas e hoje as empresas estão loucas atrás de boas pessoas que têm essa visão de crescimento. Se arrisca e corrija rápido, né? Isso aí. Muito bom, muito obrigado. Excelente mensagem final aí. Espero que... Passou rápido. Passa muito rápido. Conversa boa, passa rápido. Bom, passa rápido. Obrigado aí, viu, pelo convite. Aí. Foi um chave de ouro aí, nosso 10º episódio. Espero que você volte mais aqui, que nós vamos... Sucesso aí pro podcast de vocês e também na vida profissional, nas outras atividades também que vocês desenvolvam, que vocês tenham bastante sucesso. Eu admiro bastante vocês, o Bruno, que eu conheço desde novo. O sucesso passou em aí, que as pessoas que te contratarem ou estiverem do seu lado, tenha certeza que estão do lado de um cara de muito caráter e muito competente. Valeu, eu nem paguei essa mensagem. Valeu, Valeu, tchau, tchau. Depois você volta a contar aí mais a plano de expansão.